Olá! Hoje a gente vai mergulhar um protocolo bem poderoso para reorganizar o nosso mundo interior, sabe? A base de tudo é o livro Silêncio. E a premissa, olha, é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Antes de querer mudar qualquer coisa lá fora, o primeiro passo é governar o nosso próprio território interno. A questão é como é que se faz isso. É o que a gente vai ver agora. Sabe aquela sensação de exaustão emocional, de estar sempre reagindo a tudo, o tempo todo? Então, isso não é só um traço de personalidade, não. É, na verdade, um sinal, um baita sinal de que alguma coisa muito importante pode ter se perdido no meio do caminho. E olha só, essa citação aqui resume o diagnóstico central da nossa fonte. A ideia é que você perdeu o governo sobre o seu próprio território psíquico, agindo quase como um escravo das opiniões e das frequências dos outros. Então a gente não está falando só de estresse, a gente está falando de soberania. O problema, no fundo, não é o barulho que vem de fora, mas sim a falta de um governante aqui dentro. Bom, então vamos entrar na primeira parte, a tirania do ruído. É sobre o problema de uma mente sem governo. A ideia aqui é entender essa reatividade constante não como uma fase ruim, sabe? Mas como uma verdadeira tirania interna. Ou seja, a fonte descreve esse estado como ser um prisioneiro do caos mesmo. A exaustão emocional vira um sinal de que você se desconectou da própria autoridade. Então, esse cansaço todo não é sinal de fraqueza, não. É um sintoma. O sintoma é de que você está tentando controlar tudo na base da reação, da explicação, o tempo todo. Em vez de usar o que a fonte chama de voz de governo, que é essa autoridade interna mais serena. Ok, agora a gente vai para uma virada de chave bem interessante. O silêncio como tecnologia. A gente vai redefinir a premissa. Porque, e se o silêncio não for só uma fuga? E se ele for, na verdade, uma ferramenta? Uma tecnologia mesmo, para retomar o controle? E toda essa nossa análise se baseia nesse livro, Silêncio, do Fábio Ferreira. O interessante é que ele não se apresenta como um livro de meditação, mas sim como um protocolo de intervenção. A palavra é essa, intervir. É parar tudo e decidir quem é que está no comando a partir de agora. Então, o ponto principal é esse aqui. O silêncio não é só ausência de som. Ele é um método. É um instrumento, um campo para a gente se reconfigurar. Ou seja, o silêncio deixa de ser um vazio e passa a ser uma estrutura. Pensa nele como uma câmara de descompressão, sabe? Ou um escudo que protege a nossa frequência interna. É uma ação totalmente deliberada. E essa frase, nossa, ela é perfeita para ilustrar o poder da decisão. O caos perde o direito de existir no momento em que você decide ser o governante do seu silêncio. Isso mostra que a soberania não é algo que você conquista lutando, é algo que você declara. A virada de chave acontece no exato instante em que você retoma o comando. Vamos definir reação. É como um pulso elétrico, um curto-circuito. Ele consome a sua energia vital só para alimentar a agenda de outra pessoa. Viver assim, só reagindo, é viver na periferia, sabe? É ser um eco, uma sombra que só aparece quando alguém de fora acende a luz. Toda sua energia vai embora só para validar a provocação que veio de fora. E o oposto disso é a irradiação, é a manutenção constante da sua própria voltagem. É quando você se torna o seu próprio centro gravitacional. Esse é o estado de governo. Aqui, você não luta contra o caos. Ele simplesmente se dissolve com a força da sua presença. Você deixa de ser um receptor de estresse para se tornar o administrador do seu próprio estado emocional. Esse quadro aqui, olha, resume tudo perfeitamente. De um lado, a reação. É ser um eco periférico, sobreviver de estímulo externo, alimentar a agenda do outro. Do outro lado, a irradiação. É ser a voz primária, dissolver o caos com a presença, forçar o ambiente a se ajustar. Basicamente, de um lado, a gente tem a perda de energia e de soberania. Do outro, estabilidade e comando. A escolha é essa, deixar de ser um eco das frustrações dos outros para se tornar a voz primária do seu próprio território. Certo, agora vamos para a parte prática. Um protocolo de 5 fases, o caminho do ruído à soberania. A fonte organiza essa jornada toda num passo a passo bem claro, bem sequencial. Não é nada aleatório, é uma arquitetura mesmo, pensada para essa reorganização. Exatamente. São 5 fases. Pensa em cada uma delas como um degrau, um deslocamento de estado que leva a gente da interferência externa para a soberania interna. Vamos ver como é que isso funciona na prática? Então, o protocolo é esse. Primeiro, a identificação do ruído. Segundo, o confronto interno. Terceiro, o silenciamento estruturado. Quarto, a reconfiguração interna. E, por último, o quinto passo, a expressão autêntica.
Basicamente, a gente começa identificando o que está no piloto automático, assume a responsabilidade, usa o silêncio para abrir espaço e aí sim se reconstrói por dentro para no final se expressar de forma genuína. É uma consequência natural do processo. Legal, mas como é que a gente traz tudo isso para o dia a dia? É o que a gente vê agora, governando suas 24 horas, uma aplicação prática. Como é que essa estrutura toda vira uma prática real que dá para fazer a cada ciclo de 24 horas? A ideia aqui é que o governo da sua vida é decidido nos primeiros minutos do seu dia. É o que a fonte chama de predisposição matinal. E o ponto-chave é o seguinte: quando você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular, checar a notificação, já pensar nos problemas, pronto. A chave do seu território interno já foi entregue. A batalha pelo dia, de certa forma, já foi perdida antes mesmo de você sair da cama. E para evitar isso, existe o protocolo de intervenção matinal. São 3 passos. Primeiro, scanner de frequência, que é identificar em que frequência a sua mente acordou e desautenticar qualquer ruído. Segundo, decreto de identidade. Declarar para si: eu sou o administrador deste território. Hoje, o ruído não encontra ancoragem em mim. E terceiro, vácuo de comando, que é ficar em silêncio por 60 segundos, limpando o processador central. Esse protocolo é como uma configuração de partida. Primeiro, você verifica o sistema, segundo, carrega o script de governo e terceiro, cria um vácuo para que a sua própria consciência ocupe aquele espaço. E com isso, a gente chega no objetivo de tudo isso. A voz da liberdade, o resultado final. Afinal, qual é o resultado quando se aplica esse protocolo de forma consistente? E essa parte aqui é fundamental entender. A etapa final não é o silêncio em si, é a voz autêntica que nasce a partir dele. O silêncio, então, não é a meta, é a ferramenta. O verdadeiro objetivo é a liberdade de agir, não mais por interferência, mas a partir da presença. É essa voz autêntica que nasce da quietude, que se torna a sua verdadeira expressão. E essa citação resume perfeitamente a transformação. A paz deixa de ser uma busca para se tornar o seu comando. Quer dizer, a paz não é mais uma coisa que você precisa encontrar lá fora. Ela se torna o estado padrão do seu sistema. Um comando que você emite de dentro, de um território interno que agora está bem governado. E, para a gente ir fechando, fica essa ideia poderosa. O seu silêncio é a frequência mais alta de comunicação que existe. A sua autoridade pessoal não é construída com o que você diz, mas com aquilo que você não permite que te desestabilize. Esse silêncio, o silêncio governamental, se torna a sua comunicação mais forte. E com essa pergunta, a gente encerra a nossa análise. O protocolo não exige um esforço forçado, sabe? Mas sim uma presença consciente. O primeiro passo é exatamente esse: escolher um ruído, uma reatividade que sempre te pega e simplesmente retirar a autoridade dela sobre você. A liberdade, como a gente viu aqui, é a consequência inevitável disso tudo.